Chegou a hora de bater um papo aqui sobre o futebol, saber tudo o que aconteceu no final de semana. E como sempre, estamos recebendo aqui o Anderson. Anderson, experiência, jogou muita bola profissionalmente. O Pierre, tudo bom, Pierre? Tudo ótimo, Tony. Então tá bom. E o Valdinei Garcia, tá bem? Vamos começar, para nós não perder tempo, vamos começar vendo os gols. Eu já quero deixar uma pilha aqui para vocês. Para mim, o resultado que mais me surpreendeu foi o Santos ter goleado o Atlético Mineiro, que tem um timaço o Atlético Mineiro, hein? Vamos lá. Mas vamos acompanhar os gols da rodada, então. Em Pernambuco, o Sport freou a reação do Flamengo ao derrotar o adversário. Após bela jogada de Rogério, Edmilson marcou o único gol da partida. Sport 1, Flamengo 0. A Ponte Preta recebeu o Figueirense e voltou a vencer no campeonato. Aos 5 minutos do segundo tempo, o Wendel chutou de longe e contou com a colaboração do goleirão para abrir o placar. Aos 38, Roger recebeu de Wellington Paulista e estufou as redes. Ponte Preta 2, Figueirense 0. O tricolor carioca bateu lanterna do campeonato. O único tento da partida foi esse golaço de Henrique Dourado. Fluminense 1, América Mineiro 0. O Grêmio não tomou conhecimento do Corinthians e aplicou uma sonora derrota ao rival. Logo aos 16 minutos de jogo, Pedro Rocha passou por 2 e abriu o placar. No começo da segunda etapa, foi a vez de Everton fintar e chutar cruzado para ampliar. Aos 16 minutos, Douglas lançou, Cássio se embananou todo e a bola sobrou para Bolanhos decretar a vitória do tricolor gaúcho. Grêmio 3, Corinthians 0. Com 5 minutos de jogo, Vitória já abriu o placar com Diego Renan. Mas, ainda no primeiro tempo, Thiago Costa empatou após acertar o ângulo de Fernando Miguel. Na volta do intervalo, a defesa do Santa afastou o mal e William Farias recolocou o Leão à frente no placar. Só que aos 37 minutos, Alisson cruzou e Pisano empatou. Vitória 2, Santa Cruz também 2. Não demorou e aos 12 minutos de confronto, Dimas subiu mais que a defesa do Galo e fez o primeiro para o Peixe Santista. Mas a tarde era de Ricardo Oliveira e aos 23 minutos da segunda etapa, ele fez de peixinho. Já aos 48, finalizou no canto de Vitor. Santos 3, Atlético Mineiro 0. Com 2 minutos de duelo, Arrascaeta fez bela jogada e Rafinha, ex-Coritiba, abriu o placar. Mas o Coxa teve poder de reação. Aos 19, Casinha acertou esse voleio e empatou. Aos 27, Juan cobrou falta de maneira magistrosa e deu vantagem à equipe do Alto da Glória. Na segunda etapa, a Ábila aproveitou o rebote de Wilson e empatou. Cruzeiro 2, Coritiba também 2. Na estreia de Ricardo Gomes à frente do comando do São Paulo contra o seu ex-time, melhor para o Fogão. Aos 48 do segundo tempo, Diogo cruzou e Sassá empurrou para as redes. São Paulo 0, Botafogo 1. O Furacão perdeu mais uma no Brasileirão. No finalzinho do primeiro tempo, Dudu cobrou escanteio e Vitor Hugo fez o gol da vitória palestrina. Atlético Paranaense 0, Palmeiras 1. Aí, então, alguns resultados que eu achei importante ali. Nós comentamos a saída aqui do Falcão, e aconteceu. Agora resta saber que dia vai ser mandado o Cristóvão Borges, porque já perdeu para o Atlético 2-0, agora perdeu de 3-0, né? E outros que também, o técnico de São Paulo estreou ontem, mas 10 dias ali mais ou menos. Valdinei, vou começar com você hoje. Daí. Então, a vitória do Verdão em cima do Atlético na Arena, um jogo Agora, difícil. o goleiro do Palmeiras, que vinha sendo criticado ontem, ele fez umas 3, 4 defesas importantes, né? Era um goleiro que estava no banco de reserva, que veio contratado, era o segundo goleiro do Ceará, veio para o Palmeiras, faz 2 anos que está no Palmeiras e não tinha chance. Trouxeram o Wagner do Avaí, não deu certo, colocaram ele. E desde o jogo passado ele já vem salvando o Palmeiras, ontem fez 2 defesas, espetacular, garantiu
a vitória do Palmeiras em cima do Atlético, uma bela vitória, e a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, isso aí. E também a vitória do 3-0 do Santos em cima do Atlético Mineiro, que estava sendo o Bambambam, o Marcelo Oliveira, tinha dado uma ajeitada no Atlético, um timaço que o Atlético tem, e levar essa goleada. E também a derrota do Corinthians. 3-0 para o Grêmio. Quem está dando risada é minha colega Mariá, filha do Leonardo Gaúcho, é gremista roxa. Hoje está feliz da vida com essa vitória de 3-0. Sempre em cima dos times grandes, sempre em cima de Corinthians, Flamengo, o pessoal vai à loucura. Pierre. Interessante, eu acho que o empate do Coritiba, principalmente porque, Tony, o Coritiba, o Carpegiani começa a dar cara pro Coritiba, né? Falhou no começo do jogo quando colocou o Juan na lateral esquerda e não no meio de campo. Hoje o Juan é o único jogador do Coxa que tem essa capacidade de criar boas jogadas, de cadenciar o jogo quando necessita. Tanto é que a partir do momento em que ele foi pro meio, a equipe cresceu. E falhou também um pouco, porque falta, eu acho que um sistema defensivo mais seguro para o Coritiba. O Coritiba é uma equipe que joga bem, mas falha na hora de defender, na hora de amarrar o jogo, na hora de segurar aquele resultado positivo, né? E interessante também o Sport. A reação do Sport ganhou mais uma, agora contra o Flamengo, venceu com propriedade, lá em Pernambuco, e está se recuperando no campeonato de tal maneira que eu não duvido não que o Sport não fique aí do meio para cima no Campeonato Brasileiro, né? E aí eu vou concordar com o Valdinei Garcia, né? A gente geralmente discute um pouquinho, né, Valdinei? A gente geralmente tem posição contrária aqui. Mas o Joilson foi o dono do jogo contra o Atlético Paranaense. O Atlético jogou bem, tem uma equipe jovem e é normal oscilar. É normal oscilar dentro do jogo e é normal oscilar durante o campeonato. Mas o Joilson foi responsável pela vitória do Palmeiras. Fez pelo menos 3 grandes defesas que salvaram Eu também concordo. Já estavam correndo atrás de Paulo Vitor, Flamengo, que está no banco de reserva do Flamengo, tendo produto tá aí, em casa. Tá aí. Apareceu agora a imprensa, às vezes a televisão flagra algumas coisas que derruba com a tática de alguns técnicos. Lembra quando o Felipão era treinador do Palmeiras? Vai lá e quebra ele, quebra na preleção. Tem que bater nos caras. E os caras botaram no ar. E ontem flagraram o Carpegiani, né? Cai! Tem que cair, segurar, amarrar o jogo, né? São coisas que acontecem no futebol, mas você já teve lá falha no dentro. zagueiro ali, né? Foi falha. Na verdade, os dois jogos que me surpreendeu muito, né, foi realmente o Santos ganhando de goleada do Atlético Mineiro. Parece que brota a piazada lá daquele time, né? É verdade. O Atlético Mineiro que vinha de 5 vitórias consecutivas. O Robinho hostilizado como mercenário, toda hora a torcida falando. O Robinho não jogou nada, realmente sentiu, porque ele tinha um carinho grande pela torcida do Santos, né, onde fez toda a sua história no futebol. Realmente ali o Robinho sentiu muito. Isso até depois do jogo ele falou que ficou muito chateado, que não esperava isso. Ele foi para um contrato melhor com o Atlético Mineiro e a torcida, na verdade, não entendeu, mas o Santos mereceu, dominou o jogo do começo ao final. Ricardo Oliveira, o veterano, fazendo mais 2 gols, né? E realmente o Santos indo para o 2º lugar no campeonato e merecendo. E o outro jogo também, o Grêmio, né? Muito bem com o Everton e com o Pedro Rocha na frente, fazendo os 2 gols, junto com o Gringo, 3 gols. E público, recorde na Arena Grêmio, com mais de 50 mil pessoas vendo ser goleado o Corinthians, que o Cristóvão, eu acho que mais uma ele dança, né? Verdade. Não sei se é mais uma, se nessa semana já ele já não dança, viu? Aqui, e surgiu um garoto que nós comentamos aqui agora, não me lembro o nome dele, inclusive já chamaram ele lá de Ronaldinho, estilo de futebol dele, 16 anos de idade, e jogou ontem pelo Grêmio. E no Santos tem mais 2, 3 lá despertando a atenção também. Eu vou te contar. Vamos ver aqui os resultados, então, como é que ficaram, com o placar aí do final de semana, para a gente mostrar e já ver a próxima rodada. Então tá, fechando só aí, o Sport vencendo o Flamengo 1-0, a Ponte 2-0 no Figueirense, o Fluminense 1-0 no América, mesmo assim o América melhorou o futebol, hein? Melhorou. 3-0 do Grêmio em cima do Corinthians, 2-2 Vitória e Santa Cruz. O Santos venceu o Atlético Mineiro 3-0, Cruzeiro 2, Coxa 2, São Paulo perdeu para o Botafogo 1-0. Quem é o técnico do Botafogo? Ricardo Gomes. Desculpa, era o Ricardo Gomes, agora foi para o São Paulo. Estreou no São Paulo e Ele perdeu. ainda não definiu. Interino, auxiliar técnico. E o Atlético Paranaense perdeu para o Palmeiras 1-0. Hoje tem Chapecoense e Internacional. Vamos dar uma olhadinha na classificação? Esse é um jogo aí, a Chapecoense enfiou 4-5-0 no ano passado, né? Ano passado. Vai ser difícil. Vai ser. Olha,
O Palmeiras, então, em primeiro, com 39 pontos. O Santos, segundo, 36. O Grêmio, 35, junto com o Atlético Mineiro. Ali Mas meio o Grêmio tem um jogo Corinthians, a menos, hein? Hã? O Grêmio- jogo a menos. Sim, sim. Grêmio e Botafogo. Grêmio e Botafogo, mas tem mais um jogo que está atrasado também. Que é Chapecoense e Inter. de Não, hoje. não. Fluminense, não sei quem que também eles sim, claro. acabaram atrasando por causa das Olimpíadas. São envolvendo 2 times cariocas. Vamos ver a parte de baixo lá da tabela? Aí, então, São Paulo só com 26 pontos, começa a ficar perigoso o negócio ali. Figueirense, Cruzeiro, Santa Cruz e América Mineiro seriam os rebaixados hoje. Ontem foi a primeira rodada da segunda fase do campeonato, né? A próxima rodada, vamos dar uma olhada. Faltando 18 rodadas, né? Faltam 18 rodadas. Se você botar na ponta do papel o cálculo, Curitiba precisa fazer o que não fez no primeiro turno, ou seja, em torno de 24 a 25 pontos. Vai sofrer até o final do campeonato. Então, isso em 8, 9 jogos. Não vai ser fácil. Não vai ser 24 fácil. pontos disputado, né? Verdade. Então, aí nós teremos América e Chapecoense, Botafogo e São Paulo, Flamengo e Grêmio, Botafogo e Sport. Oi? Botafogo e Sport. Desculpe. o Sport. O Atlético Mineiro recebe o Atlético Paranaense, o Palmeiras recebe a Ponte Preta. Vamos ver a outra página. Inter e São Paulo, Santa Cruz e Fluminense, o Coxa recebe o Santos, o Figueirense pega o Cruzeiro e o Corinthians recebe o Vitória. Algum destaque aí? E o Coxa é quebrado, porque o Casinho vai ficar pelo menos umas 3 semanas fora. O atacante. Volta o Kleber, que não jogou ontem. O Atlético Paranaense vai enfrentar o Atlético Mineiro, enfrenta o Grêmio na Copa do Brasil, sem 3 jogadores. O Léo já saiu machucado ontem, mas está suspenso com o 3º cartão amarelo. O Hernani também suspenso e o Otávio também suspenso. 3 jogadores do Atlético Paranaense não vão enfrentar o Galo Mineiro. Para mim, os destaques, sem sombra de dúvidas, fica para Flamengo e Grêmio. O Grêmio, que tem uma das melhores defesas do campeonato, vai enfrentar um time que evoluiu ofensivamente desde que Guerreiro voltou da Copa América. E também Corinthians e Vitória, mas pelo ultimato. Eu acho injusta essa pressão toda em cima do Cristóvão Borges. Já falei aqui na última segunda-feira. É difícil você pegar um time que já está em reconstrução e no meio do campeonato assumir uma equipe que foi pensada por outro treinador, um treinador excelente que está assumindo a seleção brasileira, e você dá continuidade assim. Não é fácil. Mesmo assim, ele conseguiu ter uma sequência positiva no Corinthians. Então é injusta. Mas, infelizmente, é um Faz ultimato. parte Esse é o do futebol brasileiro. Muito obrigado, Anderson, Pierre, Valdinei. Obrigado, Até a Tony. próxima segunda-feira. Deus quiser, com a seleção olímpica campeã, medalha de ouro, hein? Dessa Deus vez. quiser. A acho que Agatha vai. também vem com a Agatha venceu, Agatha e Bárbara, parabéns. Foram 2-0 contra as russas e tá indo bem. 22 a 20 e 21 a 16 no segundo set. Um jogão ontem à noite. Beleza. Brasil ganhou bronze agora há pouco na maratona aquática. Essa é a primeira medalha olímpica da natação feminina no Brasil, em mar aberto, porque na piscina foi triste de ver. Nós vamos para o intervalo então e já voltamos. Um grande abraço a vocês 3, muito obrigado pelo carinho, pela presença. Tchau, tchau.